Olá, sou Juliana Sabatinelli, professora e doutora em História, atuo em sala de aula há mais de 8 anos e há 3 anos produzo conteúdo pedagógico, digital e universitário no campo de História. Essa é a aula 3 da História Medieval, em que analisaremos um pouco outros lados dessa Idade Média, ali no seu início, incluindo inclusive aspectos modernos, aspectos um pouco mais de uma historiografia atualizada, de mudanças de perspectiva. Então essa aula será mais analítica, um pouco mais reflexiva a respeito do início da Idade Média. O título dessa aula, então, é Invasões e Migrações Germânicas, que por si só já é chamativo e já é crítico e já traz algumas reflexões para nós, com essas 3 palavras tão simples, mas que já denotam várias perspectivas e que dialogam com esta imagem, que é o saque de Roma pelos vândalos, ali em 450, ali no século V. Essas 3 palavras juntas, elas têm vários significados, várias conotações e vários olhares também, que é o desejo dessa aula. Entender as diferenças entre invasões e migrações, para colocar essas expressões nos seus lugares. Em seguida, entender o que eram os povos germânicos europeus, sobretudo na região da Europa, do norte da Europa, em diálogo ali com o leste europeu. Colocar esses povos germânicos juntamente ao fim do Império Romano e colocá-los, enfim, como atuantes desse encerramento. E depois analisar ali um pouco das trajetórias, né, do quanto que eles influenciaram a formação de novos países europeus, uma vez que a Idade Média comece, dado que eles são protagonistas da queda do Império Romano e dessa virada de tempo histórico. Dessa forma, podemos entender de uma forma histórica que um evento tem várias versões e que, mudando a perspectiva como se olha para o evento, teremos formas de explicar. Então, se em uma historiografia mais tradicional, o nome da queda do Império Romano são invasões dos povos bárbaros, a perspectiva é romana. Então, daqueles que escreveram a história ou construíram a história em mosteiros, ao passo que, se a gente muda esse olhar e o evento for visto pelos povos germânicos, a ideia vai ser de migração ou chegada, uma vez que as fronteiras desse Império Romano, desde aproximadamente o século III, já eram fluidas, no sentido de que os romanos e os não romanos já faziam conexões, já trocavam, já se assimilavam, já se assemelhavam, já tinham uma outra cultura que não era tão enrijecida do romano e do não romano. É importante pensar aqui que trago uma 4ª palavra, então invasões, migrações, germânicos e não romanos. No contexto da época, os não romanos eram vistos como bárbaros, aqueles que não falam latim e que para os romanos eram entendidos de uma forma pejorativa, já que eles balbuciavam línguas desconhecidas. Então, as migrações bárbaras ou as migrações germânicas seriam feitas, portanto, por não romanos, e que, dependendo de onde o romano que estivesse escrevendo a história estivesse dentro do império, esses germânicos seriam violentos ou não. Por isso que essas fronteiras fluidas, entender essa fluidez do Império Romano no final da sua Constituição é importante para estabelecer qual perspectiva que está sendo colocada para explicar a virada da Idade Antiga para a Idade Média. De fato que a gente sabe que o Império Romano, a gente estuda que o Império Romano teve suas crises internas, porém temos que colocar essa fluidez das fronteiras para jogo para entender, sobretudo, o fim desse império, né? O fim do Império Romano do Ocidente, que marco aqui com muita força, porque dado que a queda de Roma é do século V, temos que entender então por que estou falando tanto de Império do Ocidente. Isso se dá porque no século IV, Constantino fez a quebra, o cisma do Império Romano, colocando o Império Romano do Ocidente na capital romana, o Império Romano do Oriente na capital Constantinopla. Essa divisão ela é política, sobretudo, mas também comercial, porque Constantino tinha interesses nesse comércio oriental, mais ligado ali a persas, o que vão ser os turcos, chineses e até mesmo os árabes, que já vinham em sua consolidação ali mais pelo continente asiático. Dessa forma,
essa divisão do Império Romano do Ocidente ou do Oriente também impacta no que a gente vai entender por invasões ou migrações germânicas ou invasões ou migrações bárbaras, porque a relação com que os ocidentais, os romanos ocidentais tinham com os não romanos era uma, e os orientais romanos era outra. Esses povos germânicos, então, como podemos ver no mapa, estavam ali nas fronteiras dos dois impérios, porém a relação entre eles era diferente, era uma relação dada ali nos francos, os próprios alamanos, os vândalos, uma relação um pouco mais tensionada, e os godos e os visigodos com uma relação não tão tensionada assim com o Oriente, dado as diferenças, né, de desejo, de ocupação e também de interesse comercial devido à organização de Constantinopla. Repare também que essas áreas germânicas, elas são contornadas por rotas germânicas, rotas migratórias, portanto são grupos, famílias, clãs, que não necessariamente possuem um estado consolidado ou um espaço de atuação ou um domínio territorial consolidado, assim como Roma tinha, assim como o Império Romano tinha também, e que eram, portanto, organizações diferentes. E daí também a gente pode endossar a ideia de que os povos bárbaros eram aqueles que não tinham a organização política de Roma, que era centralizada, que tinha os seus territórios definidos e que tinha também uma língua que era considerada a língua clássica. Esses povos bárbaros, então, eles eram grupos que viviam para fora da fronteira desse império, mas eram grupos que tinham uma tradição guerreira, né? Tinham lealdade aos seus chefes de Estado, seus chefes de grupo, e que possuíam tradições diferenciadas do próprio latim, do próprio romano, não eram cristãos, tinham suas próprias formas de expressar-se para o divino, relacionando-se ali com fenômenos da natureza, mas que em comum tinham, sobretudo, a formação guerreira. Então, por isso também que eles são bárbaros, né? Ao longo da ocidentalização do nosso latim, do nosso português, bárbaro vem sendo utilizado, foi utilizado como algo viril, como algo ruim, como algo violento. Então, colar essa noção do bárbaro que invade Roma, que o bárbaro que é guerreiro, o bárbaro que é violento, a esses homens que não falam o latim e balbuciam, ficou muito tradicional dentro dessa historiografia, sobretudo medieval e europeia e ocidental, que vai escrever a história porque os bárbaros, porque os germânicos não possuíam, de fato, uma escrita tão consolidada assim quanto a Europa tinha naquele contexto. A escrita dos povos germânicos vai se entremeando ao longo da Idade Média, uma vez que esses povos vão atuar nesses territórios depois não mais romanos ao longo da Idade Média. Então, aqui destaco mais uma vez esses povos de uma forma um pouco mais focada, né? Outros povos também que vão influenciar aí esse leste europeu. Reparem as outras formas de chamar esses povos, né? Os outros povos são muitos povos que guerreavam entre si, reparem aí zonas de fronteira, mas que após a queda desse Império Romano, né, vai começar a expandir seus territórios para dentro do que era romano. Vai se estabelecer nas terras que eram latinizadas e por aí vão se organizar de outras formas. A partir, então, da queda de Roma e essa expansão, essa chegada dos romanos, dos não romanos, aos territórios antigos de Roma, os povos germânicos vão se organizar entre si, reinos, impérios e formações agrícolas e feudos, enfim, formas diferentes para se estabelecer dentro desse território agora, que já não é mais romano. Então, ao se assimilar com os latinos antigos, com os romanos antigos, esses povos, vândalos, ostrogodos, visigodos, anglo-saxões, francos, vão se entranhar e vão ser a base da formação dos países que nós conhecemos hoje. Alguns desses povos aí já indicam qual é a língua que é falada. Anglo-saxões vai ser falado na Britânia, que vai gerar o Império Britânico, que faz parte, enfim, da Inglaterra, que faz parte, enfim, do País de Gales, que faz parte, enfim, da Escócia. Dessa forma, o que a gente está vendo aqui também é o fim do Império Romano e a expansão desses povos germânicos para a Europa e o início das bases, se assim podemos dizer, dos países modernos que vão surgir a partir do século X, aproximadamente ali da Idade Média. De forma que o mapa muda ao vermos que
Uma vez que Roma cai, os povos germânicos vão se organizando de uma outra forma, né? Nesse mapa aqui, bastante interessante entender a divisão do Império Romano do Oriente e do Ocidente. Então, reparamos ali que Roma fica sob o domínio dos ostrogodos, mas também dos lombardos, que vão conseguir ali pelo século 6, 7 construir a área da Lombardia. Mas também já estamos vendo aqui o início desses países que a gente conhece hoje. Ali os francos, os anglo-saxões, os próprios saxões, os eslavos, essa região ali do leste europeu, os vândalos nessa pontinha africana, que vai também ter um diálogo interessante no próprio Renascimento, enfim. Outros movimentos que vão se dar uma vez que o Império Romano caia, de forma que a Idade Média ela vai ter várias organizações políticas a seu dispor. Uma vez que já não tem mais o Império Romano, vai vir de primeira a formação dos reinos germânicos, esses reinos que vão se assimilar ou vão colocar as assimilações feitas ao longo do tempo dentro das suas organizações políticas, uma vez que já não existe mais o rei romano. Então, a ideia dessa aula é desconstruir essa ideia de que os povos bárbaros invadiram Roma e acabaram com Roma. Não foi só isso, há uma gama de fatores que ajudam a entender o fim dessa Idade Antiga, o fim desse império tão importante para a Idade Antiga. Também é entender a variedade de povos germânicos. Hoje, a gente conhece vários por conta do nome dos países, né? Anglo-saxões, francos, gálios, eslavos, sérvios, mas que dentro deles também havia diferenças políticas e sociais que também foram ao longo do tempo se materializando, foi se juntando, foi acabando e que dão a eles, então, esse tom mais heterogêneo, uma vez que a Europa Ocidental vive o fim do Império Romano do Ocidente. Também é chamar sua atenção para que a história não é neutra, a história não tem um discurso neutro. O historiador está preocupado em ver as várias visões do mesmo fato para ampliar o seu contexto histórico e para entender de diferentes maneiras o mesmo contexto histórico. Não é possível construir uma história unilateral. E isso já por si só tira essa neutralidade, né? A história está olhando para um passado com um olhar de presente, mas que não deve fazer juízo de valor, porque é um passado. Isso é atemporal, isso é incorreto. Ao chamarmos de invasões bárbaras, nós estamos fechando, dando um diagnóstico à queda do Império Romano, que não é válido para o historiador, que está preocupado, que está destinado a fazer um relato histórico cada vez mais heterogêneo. Então, graças a esses povos germânicos, é que podemos dizer que a Europa Ocidental foi reorganizada após a queda do Império Romano do Ocidente e que, de fato, a organização dos países contemporâneos tem a ver com esses povos germânicos que habitam, sobretudo, a Europa Ocidental. Destaco, por último, 2 historiadores bem importantes que estão aparecendo com frequência nas aulas, que é o Jacques Legoff, mas também aqui agora o Perry Anderson, que vai trazer um pouco dessa coisa mais política, né, de outras formas para ver a organização medieval, enfim, ele vai falar sobre os reinos germânicos, mas também sobre o feudalismo, que são outros tópicos de se estudar, outras formas de se estudar a Idade Média, e o Jacques Legoff, sem dúvida, olhando esse Ocidente medieval, da forma como ele foi construído ou reconstruído dentro da sua civilização a partir da queda de Roma e da expansão dos povos germânicos por esse território. Espero que você tenha aproveitado, absorvido a aula até aqui. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.